Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Olivia, nossa incentivadora, tudo bem? A gente agora a gente começa agora a segunda temporada de lives do projeto Mundo é de Todo Mundo. Né? Nessa temporada a gente vai falar da segunda edição do projeto. A primeira foi em 2019, a segunda deveria ser agora em julho de 2020. Mas em relação ao Covid, a gente precisou suspender o embarque, né? Sem ser uma opção nossa. E assim, a gente queria só deixar claro que os selecionados e as pessoas que já estavam para a segunda edição continuam garantido, né, a vaga e o direito de participar desse intercâmbio. Então, são duas pessoas que vão, dois jovens, que vão de novo para o Summer Camp na Suíça, da Freelang. E esses dois jovens, a princípio, a gente ofereceu deles irem no final do ano, mas tudo vai depender da fronteira, porque a gente ainda não conseguiu tirar o passaporte, que a Polícia Federal fechou logo depois. Então, a gente precisa do passaporte, precisa da fronteira e precisa deles irem com segurança, né? Então, caso a gente não consiga que eles embarquem agora no final do ano ou em janeiro, eles vão embarcar em julho do ano que vem, 2021. E aí, a segunda e a terceira edição vão ser praticamente na mesma data. São edições diferentes, são propostas diferentes, parceiros diferentes. Então, o objetivo de hoje é a gente apresentar um dos nossos parceiros, né, que é o Instituto Janelas Abertas, que é vou chamar a Júlia agora, coordenadora desse projeto. A gente falar um pouco sobre o que é o Janelas Abertas, né, como que eles trabalham, para vocês conhecerem um pouco de como é o nosso trabalho e como é feita a nossa seleção também. Ei, Oi, Ju, Carol, tudo bem? Tá me ouvindo? tô ouvindo, tudo certo? Que eu coloco o fone de ouvido que eu acho mais fácil. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Boa noite. Boa noite, tudo bem também. Estava explicando um pouco que o Covid atrapalhou essa segunda edição, né? E que os meninos estão aí em stand-by esperando a Polícia Federal voltar para fazer o passaporte e as fronteiras abrirem com segurança para eles poderem embarcar, né? Na Sim, primeira edição, a gente teve dois parceiros que também são parceiros do Janelas Abertas, né? Que é o Futuro Bom e o Rogério Stenberg. E sim, eu vi aí, que o Ju, Marcos entrou aqui agora. Marcos, é ídolo, né? Nossa Senhora, o cara é fantástico. E aí o objetivo hoje é a gente falar um pouco do Janelas Abertas, entender o que que o Janelas Abertas é, o que que ele faz, né? Por que que a gente consegue trabalhar junto, né? O que que a gente tem em comum e, e como que pode ajudar tanto o mundo de todo mundo e como a gente pode ajudar os Janelas Abertas também, né? Legal, legal. Bom, Carol, acho que para quem tá chegando aqui na live através do Mundo é de Todo Mundo, e não conhece ainda o trabalho do Janelas Abertas, nós somos um instituto filantrópico de bolsas, né? Então hoje a gente apoia 82 alunos e famílias através de bolsas de estudo no acesso à educação de excelência. E hoje a Escola Eleva é a nossa parceira, né, na concessão dessas bolsas de estudo. Então, hoje a gente tem 82 alunos que estão estudando com a gente nesse programa. Nossa, muito legal, né? E como que é a seleção do Janelas Abertas, assim, um aluno que tem interesse em ter essa bolsa, né? O que que ele precisa fazer? Onde vocês buscam essas pessoas? Legal, legal, ótima pergunta, Carol. Então, hoje a gente tem no Janelas Abertas uma seleção, né, um processo seletivo bastante extensa. Então, a gente tem um edital aberto no nosso site, tem um período, né, do ano para as inscrições. Em geral, a gente começa em torno de março. Então, aos interessados,
basta entrar no nosso site e checar, tá tudo escrito lá. Hoje a gente conta com a parceria de diversas ONGs no Rio. A gente está expandindo nossa atuação esse ano para Brasília, então agora a gente cresceu a nossa rede de ONGs parceiras por lá também. Mas como você mesma mencionou, né, o Futuro Bom, o Rogério Steinberg são duas organizações, dois institutos que são parceiros nossos nessa seleção dos alunos. E aí acho que na prática, né, como funciona? A gente busca essas ONGs, busca essas organizações justamente porque elas já fazem um trabalho muito legal com essas crianças, esses jovens, e a gente usa dessas instituições como parceiros que impulsionam a nossa divulgação. Então, todos esses alunos interessados se inscrevem inicialmente no nosso site, num cadastro, depois eles passam por uma batalhada de etapas de processo seletivo, né? Então a gente tem a prova, que em geral muitos ficam tensos, mas é um dia bastante acolhedor para quem já fez parte do processo. A gente toma muito esse cuidado com o lado emocional dos alunos também, das famílias. Depois eles passam por dinâmicas de grupo, a gente vem conhecer os pais. E no final, todo mundo que é selecionado ali pelas últimas etapas ainda passa por um curso imersivo de inglês, por ser hoje a Escola Eleva, né, a nossa parceira, uma escola bilíngue. E aí no final a gente tem ali um grupo de alunos aprovados e que aí depois a gente faz um acompanhamento muito próximo com esses alunos, né? Então hoje a visão que a gente tem de uma bolsa de estudos no Janelas Abertas, ela não está limitada só ao apoio financeiro com relação à mensalidade desse aluno na escola. Então a gente tem um olhar de que esse aluno ele tem que estar 100% integrado nessa experiência, né, nessa experiência escolar e nessa imersão pedagógica também. Então, a gente oferece suporte na alimentação, no uniforme, nas atividades extracurriculares. Os nossos alunos fazem uma viagem local uma vez ao ano, em que a gente cobre através do programa de bolsas também. E aí, esses são os apoios financeiros, mas a gente tem ainda uma frente que eu acho que é fundamental, muito importante. Você conheceu as nossas psicólogas, que fazem um trabalho de acompanhamento com esses alunos e famílias, né? Então, acho que a gente tem um trabalho muito próximo de desenvolvimento e prezando pela integração e bem-estar desses alunos e famílias nessa experiência, né? Nessa escola. Você sabe, Júlia, que assim, no mundo de todo mundo, a coisa que eu e a Patrícia mais tínhamos dificuldade era de selecionar. A gente falava, não tem jeito de selecionar. Não tem jeito de eu falar que um merece e o outro não merece. Não tem jeito, né? Assim, então, a nossa busca por instituições foi muito nesse sentido, da que a instituição, ela, primeiro que a gente não está com aquela pessoa o tempo todo, né? Então a gente não sabe se realmente aquela pessoa precisa, se aquela pessoa. Não é que ela é merecedora, porque a gente não gosta de usar esse termo, né? Mas assim, que aquela experiência vai de fato transformar aquela pessoa, né? Então, é claro que é tudo um risco, né? A gente não tem garantia de nada, mas a gente ficou extremamente feliz com o resultado dos meninos, conversando com eles agora um ano depois. A gente nunca deixou de conversar, a gente estava sempre em contato, né? Inclusive, todos eles me falaram: ai, quando que vocês vão conversar? Quando que vai ter reunião com os participantes da segunda? A gente quer encontrar, a gente quer falar com eles, a gente quer conhecer. Né? Então, assim, a gente tem essa relação muito boa com eles, mas a gente não tinha a menor condição de fazer algum tipo de seleção. Então, diferente hoje do Janelas Abertas, que é um instituto mais estruturado, que hoje ele consegue oferecer para qualquer pessoa que queira escrever no site participar do processo, a gente busca as ONGs para que elas nos tragam esses perfis que a gente tem alguns pré-requisitos também, né? Óbvio, mas que aí uma seleção, a seleção maior ela já é feita por vocês para a gente. Então, um dos pré-requisitos para participar do Mundo é de Todo Mundo é participar de algum projeto social, né? Uhum. Porque o nosso maior medo, assim, não é ser enganado, mas no sentido de a gente oferecer a bolsa para uma pessoa que não estava necessitando de fato daquilo, né?
ou Uhum. porque tem condição de É, pagar, ou porque não tem condição de ir emocional. E aí, assim, a gente tem um suporte pedagógico também na True Experience, né, que a gente oferece, como o intercâmbio, a parte operacional dele é feito pela True Experience, a gente oferece o que a gente oferece para todos os nossos intercambistas. Então, a gente tem uma psicóloga que está ali com os meninos o tempo todo, né? E uhum. com os intercambistas. Então, ela faz o mesmo trabalho, mas a gente não tem condição de fazer um trabalho de preparação muito profundo, né? Então, a pessoa ela tem que estar também com condições emocionais de participar de um processo desse, né? Então, Sim, essas é. parcerias são O, fundamentais, né? o que a gente fala muito no Janelas Abertas, sim, selecionar é uma tarefa muito árdua, né? No fim, acho que Muito difícil. por que uns e não outros? Mas acho que como programas que têm uma quantidade de vagas limitadas, a gente precisa selecionar, né? Eu acho que é importante ter critérios. E aí uma das coisas que a gente sempre fala no Instituto é o trabalho de olhar para um filme do aluno e dessa família e não uma fotografia, né? E o que a gente foi aprendendo ao longo dos anos é que com a parceria com essas organizações, a gente estende a nossa capacidade, né? A gente estende o olhar para trás desse filme em muitos anos, né? Então, porque por vezes são alunos que já estão há anos sendo acompanhados por alguma outra instituição, que é a nossa parceira, então é claro que para a gente isso também conta um histórico dessa família, um histórico desse aluno, e não só no sentido de seleção, tá, Carol, mas também no sentido de olhar para frente desse desenvolvimento, dessa parceria. Quantas vezes ONGs, institutos parceiros nossos não foram o nosso braço, o nosso apoio para um reforço de um aluno, porque eles estão mais perto da casa dessa criança, porque eles conheciam alguém ali dentro daquele contexto que poderia auxiliar. Então, acho que a gente acaba desenvolvendo uma relação, a gente vira meio polvo, sabe? Todo mundo com um braço de um lado e sempre com o mesmo objetivo, que é desenvolver esses alunos e as suas famílias, né? Eu falo muito da família, família, porque nos Janelas Abertas pra gente, a gente não está dando a bolsa para uma criança, a gente está dando para a família dela como um todo. Então, acho que isso é uma visão muito legal, assim, de pensar né, nessa possibilidade de um processo seletivo em parceria como um filme. E aí agora, por conta da pandemia, vocês estão até ampliando aí esse tempo de namoro com os alunos, né, que foram selecionados e conhecendo eles por mais tempo antes deles viajarem. Tenho certeza que a experiência vai ser muito diferente, né, dessa vez, quando vocês estiverem lá, porque vocês já vão se conhecer há tanto tempo, que a relação ela fica muito mais aprofundada, né? Isso é muito bacana. Não, com certeza, assim, hoje a gente já tem, né? Porque a gente, de novo, a gente começou o contato com os meninos e aí a gente mantém o contato virtual, né? E acaba que a gente tem é isso mesmo, a gente vai apegando, né? A gente brinca que são tipo os nossos meninos, sabe? Tipo assim, é um monte de, é tudo filho também, né? A gente acaba pegando mesmo, querendo, né, acompanhar, querendo entender. A gente ficou bem feliz, assim, de todos eles que a gente participou do ano passado e que vai participar, né, agora, de saber do que as instituições, porque a gente questionou todos eles como estavam na pandemia, né, se eles estavam precisando de alguma coisa, se tinha alguma coisa que a gente podia ajudar. E aí, tanto vocês quanto Futuro Bom são ONGs que continuaram trabalhando e dando muito apoio nesse momento, né? Foi um momento muito desafiador, né? Acho que me lembro dos primeiros meses ali, abril, como é que a gente vai fazer, quanto tempo essa situação vai se perdurar, qual o tamanho da crise que vem pela frente, né? Então, a gente conseguiu agir muito rápido, acho que a gente tem uma parceria muito boa com a escola também. Então, os nossos alunos já tinham seus próprios computadores, né? Já estavam adaptados a esse mundo virtual nesse sentido. E aí a gente teve que cuidar de saber como era o acesso à internet. Muitas das nossas famílias também a gente está oferecendo cestas básicas, mas acho que com certeza foi um caminho que muitas organizações trilharam parecido. E hoje, ainda bem, acho que o resultado foi
positivo, né? Dentro claro, da situação e dentro das possibilidades do momento, mas a gente fechou agora há poucos meses um primeiro semestre em que os alunos mostraram que eles conseguiram seguir se desenvolvendo, mesmo à distância, engajados. As nossas psicólogas continuam acompanhando eles por Zoom, fazendo reunião. Enfim, a vida seguiu, né? E a gente está conseguindo estar perto deles mesmo com a distância pessoal, né? A distância física. Ai, fico feliz em escutar isso. Escutei deles e fico feliz em saber, né? Porque a gente busca parcerias que tenham os mesmos propósitos que a gente, né? A gente Sim. também não quer transformar um menino, né? A gente quer transformar aquela comunidade que ele está. A gente quer mostrar para ele um outro mundo que ele pode chegar, né? Uhum. Todas as possibilidades que ele tem. Então, é muito legal a gente saber que a gente tem sintonia nos objetivos. Sim, e foi muito engraçado porque logo que tudo começou, a primeira coisa numa reunião de equipe, né? A nossa equipe se encontra toda semana, os psicólogos, a equipe que faz a seleção dos alunos. E aí a gente conversando, eu logo botei a mão na cabeça e falei, esse era o ano que eles iam viajar, como é que vai ser isso? A gente tem um outro aluno que é um aluno nosso em parceria com o Marcos da Futuro Bom, que tinha passado por um curso em Harvard. Você imagina, a expectativa da equipe como um todo, né, para aquele ano. E aí a gente agora segurando o coração junto deles, né? A gente vive tudo muito junto, essa é a verdade. Esperando pelo ano que vem, mas fiquei muito tranquila quando a gente recebeu um retorno de vocês que a viagem estava mantida, que estava tudo certo, que vocês já estavam em contato com as famílias, que estavam todos muito tranquilos, só esperando mesmo quando seria o melhor momento para a gente realizar, né, essa viagem, enfim, essa experiência para eles. É, eu lembro quando a gente conversou logo no início, é, sobre iniciar nossa parceria, né? Como eu comentei que a gente busca esses parceiros para poder fazer a seleção das crianças, e aí eu me lembro que eu procurei vocês com uma bolsa, na verdade, de um ano, né? De um high school. E aí eu fiquei assim, eu falei, como assim para ela não é tão não é o perfil, né? Eu falei, gente, essa escola super renomada e tudo. E aí eu entendi depois, como você me explicando por que seriam summer camps, de como que seriam, né? E aí, o Mundo é de Todo Mundo, junto com a Freelanc, conseguiu duas bolsas para os Janelas Abertas desse ano. E eu lembro de você me falar que uma das coisas que era muito legal em relação a essa parceria é que os meninos voltam de férias, né? Por mais que eles tenham todas as oportunidades dentro da escola, igual aos demais, de aula extra, de alimentação, de transporte, enfim, né? Eles têm todo esse alicerce assim, da escola. Eles voltavam, né, das férias e aí os comentários eram: onde você foi? Eu fui para tal lugar, eu viajei com minha família, eu fui visitar fulano, eu fui conhecer tal país. E eles muitas vezes, às vezes, estavam só em casa, né? Então, em relação à autoestima, né? Deles Uhum. chegarem e poderem contar para os colegas que foram para a Suíça, que conheceram, que se divertiram. Eu lembro um pouco dessa conversa nossa em relação à autoestima, porque a gente acredita muito nisso no intercâmbio, né? É a questão da autoestima, da autoconfiança, né? Coisas que eles já estão sendo trabalhados, né? No Janelas Abertas, com certeza, mas que vêm para poder coroar. Sim, é até engraçado você falar isso, porque há pouco tempo a gente estava fazendo uma live pelo Instituto, conversando com a Maria Clara Sodré, que é uma psicóloga que hoje trabalha até muito próximo da gente, mas que, enfim, tem uma trajetória toda aí com um trabalho de desenvolvimento com crianças de altas habilidades de baixa renda. E aí ela já trabalhou em diversos programas, né, que estavam em escolas de excelência, assim como é hoje o Janelas Abertas. E a verdade é que a gente vive, né, uma um abismo social, né, uma distância social muito grande dentro da escola.
E a gente hoje consegue, né, acho que trabalhar isso de forma muito positiva no Instituto e com certeza esse apoio das psicólogas, né, esse trabalho junto com a equipe de professores é muito importante para isso. Mas a Maria Clara, ela brinca que ela dizia que ela nunca entendia, que ela nunca entendeu em toda a vida dela, nesse sentido de trabalho pedagógico, o porquê dessa pergunta na volta às aulas, né? Do porquê, qual é a produtividade de você questionar para um aluno o que você fez nas férias? Porque, né, sempre tem um desconforto ali de alguém que, por N motivos que sejam, né, não teve como aproveitar as férias viajando, fazendo algo divertido quando criança, é, e que isso ficava ali evidente e gerava um grande desconforto. E que isso, para um aluno, né, bolsista, ainda tinha um outro peso, um outro caráter. E no Instituto a gente sempre teve essa preocupação, né? Primeiro, eu acho que a gente sempre reforça muito com os alunos e famílias que valorizem as suas origens, o lugar de onde vêm, o que eles têm para ensinar. Acho que a gente tem esse trabalho muito forte de que todo mundo tem sempre algo a entregar, algo a contribuir, né, de valor. Depois, a gente sempre teve uma preocupação de, bom, se os nossos alunos vão estar aqui, vamos trabalhar com eles alguma coisa. Então, a gente já promoveu com os alunos mais velhos um ano de uma semana de mentoria, de carreiras. Então, a gente sempre tenta movimentar esse período das férias e a gente também sempre busca parceiros como vocês, que eventualmente vão poder abrir algumas oportunidades para algum dos nossos alunos. Então, quando a gente conversou, foi muito bacana, né? Aquele primeiro papo que chegamos nas duas bolsas de férias e foi uma experiência super legal. E eu acho que o próprio processo de seleção que a gente desenhou juntos, né? Mundo é de Todo Mundo, Freelang, True Experience e o Janelas Abertas também foi muito bacana. Acho que já por si foi uma grande experiência para os alunos. Então, vocês passaram lá para a gente aqueles critérios, né? Então, os alunos têm que estar mais de um ano com vocês. A idade para o programa, né? Eu acho que alguém aqui perguntou. Então, hoje os alunos eles tinham, né, a época que ter ali mais do que 12, 13 anos de idade, tá mais ou menos nessa faixa. Agora eles vão viajar um pouquinho mais velhos. É, e que nunca tivessem viajado para fora do país, né? Eu acho que, lembrando de cabeça, eram esses os critérios que vocês tinham passado para a gente. E aí, a partir disso, a gente desenhou um relatório, né, dos nossos alunos dentro dessas características. E aí a gente provocou, e isso é o que a gente sempre faz também, que eles se implicassem no processo, né? Então, eles todos escreveram uma carta contando a intenção do porquê que queriam essa oportunidade, o que que achavam que aquilo ia contribuir para a formação como pessoa, para o desenvolvimento. E aí vocês, no final, selecionaram nossos dois queridos alunos, o David e a Rebeca, que em breve vocês vão conhecer aqui. Pelo que eu entendi, eles vão passar por essa telinha aqui em alguns dias também. Mas são dois queridos, assim, alunos muito, muito especiais, como todos os outros, e que vão poder usufruir dessa oportunidade daqui a alguns meses, se assim for, né? Se não, no ano que vem também, tá tudo certo. É isso mesmo. Eu ia até pedir para você falar um pouco de como foi essa seleção deles, porque essa vai ser sempre a minha maior dificuldade nesse projeto. E foi muito legal mesmo o engajamento, assim. A Rebeca é super tímida, né? E aí eu vi ela gravando um vídeo pedindo ajuda porque a gente tem uma parte em bolsas, né? E a outra parte a gente precisa arrecadar para que os meninos viajam. Então, a gente fez a vaquinha, a gente continua divulgando sempre assim para as nossas famílias, nossos amigos, nossos clientes, mas eles também, né, entraram e venderam brigadeiro e decoraram a caixa de brigadeiro, né? São coisas que a escola também permite que eles façam durante o período até arrecadar os valores. E aí eu acho que é muito legal esse envolvimento deles, né? Porque aí você dá valor para aquela experiência, né? Uhum. Você Não, foi sabe muito. o que foi, né? E aí a gente teve um número super grande de contribuições de pessoas físicas, né? Um monte de recado legal no site da Vaquinha, falando, ai, gente, voa, estamos aqui torcendo. Então é muito legal, assim. E é uma coisa, acho que importante a gente falar, é que não é porque eles são bolsistas
que eles estão indo em alguma situação diferente do que é o normal, né? Então, todos os projetos que a gente tem bolsistas também no intercâmbio são projetos que existem. Então, qualquer outra pessoa que queira fazer este programa especificamente, ela consegue fazer pagando o investimento do programa. Então, eles estão ali como um outro intercambista mesmo, né? Então, acho que isso também é legal a gente colocar, porque tem gente que fala assim, nossa, tudo que eu queria era ir nesse grupo. Eu falo, mas você pode ir, né? Claro. Você só não vai ser um bolsista, mas você pode ir. No ano passado, inclusive, a Freelang fez uma live com a Marcela, que acompanhou os 4 bolsistas. Foi uma menina de Belo Horizonte que foi no grupo com a gente, né? Então, e ela falou também da riqueza dessa troca, né? Era Eu isso que acho eu ia falar agora, né? Eu acho que ganha quase uma dupla troca, porque quantos de nós, né, aqui vivemos dentro das nossas bolhas que a gente também vai ter que ir até a Suíça, né, para furá-las, para trocar. Então, acho que acaba que a riqueza da viagem, sem dúvida, a riqueza dessas trocas se amplia muito, né? Acho que a gente vê muito isso hoje no Instituto, né? A forma como os nossos alunos contribuem para os espaços, para as discussões, porque eles trazem ali vivências e realidades, as perspectivas deles, das suas famílias, né? Que são muitas vezes novas, diferentes para outros alunos da escola. E aí, como eu falei, né, a gente está sempre buscando fortalecer também esse lugar, né? Mostrar como algo muito positivo, que né? Eu acho que a diversidade é o que proporciona aí esses ambientes ricos de troca, de debate. E imagina você poder viver isso tudo ao mesmo tempo, né? Tá num outro país, vivendo uma outra cultura, conhecendo outra língua, e aí de quebra ainda tá vivendo isso com alguém que vem do mesmo país que você, mas, de novo, né? Nosso país, milhões de países ao mesmo tempo. Acho que isso tudo é ainda mais rico participar de uma experiência como essa. não, eu acredito muito nisso, nessa troca. Eu sou aluna de escola pública, então eu estudei no meu fundamental em escola pública e no ensino médio numa escola privada, uma escola muito conceituada em Belo Horizonte também. Então era isso, né? Era assim, eu ia pro balé, encontrava uma amiga que tinha avião, ia para a escola pública e num que morava em comunidade, né? E aí a gente ia transitando. E isso hoje me fez não só ter vontade de ajudar algumas pessoas a chegar lá no avião, né? Mas essa troca mesmo, de ver a importância de cada um, de respeito, né? Assim, acho que falta muito hoje pra gente, né? A gente vê o tempo todo essa questão da inclusão, de respeito e tudo. Então, o objetivo é esse mesmo, né? Que a gente tenha um mundo cada vez mais com mais diversidade, mais tolerância, né? E respeito, independente de qualquer coisa. A gente fica muito feliz, assim, em ter essa parceria com vocês. A gente acredita muito nesse trabalho, a gente acredita muito na educação como a forma da gente mudar o mundo mesmo, né? Eu posso dizer também que eu sou mãe, né, da Escola Eleva, então quando começou a escola, falei que eu ia até mandar para a coordenação, quando começou a falar sobre a escola, a Luísa ainda estava na barriga. E eu tenho até aqui a mensagem do WhatsApp que eu mando pro meu marido assim: eu acho que eu vou mandar uma carta pedindo para reservar uma vaga para mim em 2022. Porque é isso, na época eu estava lendo o livro do Jorge Paulo Lema, Sonho Grande também. E aí eu falei, gente, é impressionante, assim, tudo que a escola proporciona, toda essa qualidade, né? E esse acolhimento, independente de quem você é, eu acho que é o mais importante. Eu acho que. E aí eu acho que o Janelas Abertas tem um papel fundamental dentro da escola para isso, né? Porque é isso, a escola te recebe independente de quem você é. Então ali dentro você tem pessoas que são pessoas públicas, você tem pessoas que ralam muito para pagar mensalidade, você tem pessoas bolsistas, né? E aí você tem
uma infinidade de perfil, né? Você Sim, concorda é. com a No palavra? Janelas, a gente, enfim, no lado do Janelas Abertas, né, do nosso programa de bolsas, o que a gente sempre fala é que o nosso sonho é que o acesso a essa educação de excelência fosse para todos, né? Eu acho que num país como o nosso, né, que a gente estava falando de tanta desigualdade, sem dúvida nenhuma, a educação é esse caminho, né? Eu acho que é essa ferramenta de mobilidade social, de transformação. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né, a uma educação Uhum. como essa, uma educação de excelência. E a gente está aqui trabalhando com um pequeno grupinho, né? Eu acho que começando a transformação ali nessas células individuais, mas que eu não tenho hoje a menor dúvida do impacto do poder de transformação que cada um desses alunos tem quando eles saem da escola, quando eles chegam em casa, nas suas famílias, depois nas suas comunidades. E aí agora com vocês eles estão ganhando o mundo, né? Eu acho que uma das perguntas que vocês me fizeram no guia aqui para o nosso bate-papo de hoje é qual a minha expectativa em relação a essa experiência que os alunos vão ter. E é engraçado porque agora é literal, né, que eles estão saindo para ganhar o mundo, mas isso é o que a gente espera para eles todos os dias, né, que eles ampliem os horizontes, que eles ganhem o mundo, que eles vivam, né, todas essas oportunidades que existem, né, ao redor deles, que eles busquem, escrevam as cartas, se inscrevam nos vários processos, né, seja esse com vocês o primeiro de muitos. E eu acho que o que os nossos programas estão fazendo aqui é literalmente essa construção dessas pontes, né, para oportunidades e eu acho que, de novo, fortalecendo aqui sempre o lugar de onde eles vêm, né? Então, que a gente vá viajar, que eles ampliem os horizontes, conheçam novas culturas, novas línguas, né? Acho que é uma experiência transformadora. Tive a sorte de ter a oportunidade de fazer isso algumas vezes na minha vida. E mas que eles sempre voltem valorizando também o lugar de onde eles vêm, né? E levando também para o mundo a nossa cultura, a cultura deles, a cultura do lugar de onde eles vêm. Aí eu não tenho dúvida de que é assim que a gente vai transformando de pouquinho em pouquinho o país, a nossa sociedade. Acho que eles são células para isso. Não, concordo 100% com o que você está falando. E foi muito interessante que quando a gente conversou agora recentemente, a gente com os depoimentos dos meninos que foram, né? Das perguntas que a gente fez para eles é como que eles se recolocavam no mundo deles, né? Depois dessa experiência, assim, como que, tá, você saiu dali, né? Você foi, conheceu, viveu tudo aquilo que você viveu, e aí você tem que voltar para lá, né? Para da onde que você saiu. Você tem que voltar. Eles falaram, Carol, a gente volta para nossa casa, a gente volta para nossa dificuldade, mas a gente volta com uma cabeça completamente diferente. A gente volta entendendo aonde que a gente está. E a gente volta entendendo que a gente pode sair da onde a gente está. Que depende da gente. E aí, né, eu e a Patrícia, a gente assim chora quando a gente escuta os meninos falando, porque você fala, gente, não acredito. É nisso que eu acredito, é nisso que eu trabalho, né? Essa é minha fonte de renda, inclusive. Então, assim, o meu negócio é intercâmbio, e aí eu sempre acreditei nisso, mas você vê isso, né, tão claramente. Eu participei do grupo com eles, eu fui no grupo com eles, e eu sempre achei assim, 15 dias você melhora o seu inglês, mas você não aprende. Não, você aprende. Hoje tenho certeza que aprende, porque a gente tinha meninos que não sabiam nada e voltaram conversando. Eu falei, não é possível. Eu falei, nem eu acreditava que eu aprendia tanto, né? Então, é muito legal isso, porque é o que a gente sempre fala, tipo assim, quanto mais tempo você tiver, mais você vai aprender, né? Mas realmente, assim, quando você fica imerso, você chega ali num patamar alto. E é E uma sementinha, né? Uma inspiração também, sem dúvidas, né? Eu acho que é o que você falou, de a gente volta ansiando, né, por outras oportunidades, outras experiências como essas. Eu não tenho dúvida de que é uma sementinha. Um dos nossos alunos que foi selecionado por vocês, né? Eu acho que essa história é muito engraçada.
Porque ele mesmo é um menino, tá, gente? Ele tem 12 anos quando entrou no nosso programa, agora ele já deve estar um pouquinho mais velho. E ele sempre procurava a gente. Oi, eu gosto muito de inglês. Vocês têm alguma oportunidade? Eu queria muito viajar para aprender mais. Eu queria muito uma imersão em inglês. E a gente vivia buscando, né, opções, às vezes nas férias também, né, como é que a gente podia suprir, né, essa vontade, essa curiosidade desse aluno, que, de novo, já tinha acesso a isso na escola, mas queria mais, estava buscando mais, né? E aí, quando vocês vieram com a bolsa, acho que ali era uma unanimidade. Como é que a gente estimula ele também a participar do processo, né? Acho que era um aluno que por si já vinha demandando muito isso. Então você imagina o que vai ser a realização dessa experiência, né, com vocês e depois também espero que ele volte com muito mais ideias e muito mais vontades para ir criando aqui. Sem dúvida nenhuma, essas são sementes que vão inspirando, vão transformando a vida deles e acho que isso só perpetua. Ah, que legal. E aí, Júlia, eu acho que é legal também a gente colocar que para o ano que vem, né? Tirando esses dois que a gente não sabe exatamente quando eles vão, mas no ano que vem a gente tem uma outra experiência que vai ser na África do Sul, né? E que essa experiência a gente vai ter. A princípio, a gente quer levar 9 pessoas, a gente sabe que não é fácil, porque financeiramente pesa, né? 9 pessoas. Além de pesar financeiramente, das 9, 5 seriam jovens com síndrome de Down. Então, e 4 sem síndrome de Down. E aí, uma dessas vagas sem síndrome de Down, a gente queria que o Janelas Abertas participasse com a gente, né? Também. Então, é legal a gente falar, a gente já conversou com o Marco também, assim, né? Da gente. Que são parcerias que não são para uma coisa específica, a gente quer que ela seja duradoura, né? A gente quer estar sempre ali proporcionando para esses meninos a oportunidade, né? E quanto mais, assim, é o que a gente sempre fala, quanto mais a gente arrecada, mais pessoas a gente pode proporcionar, né? Eu acho que é a mesma coisa de janelas abertas. Quanto mais janelas abertas arrecada, mais bolsas ele pode oferecer. Então, mais crianças têm essa oportunidade, né? Então, conta pra gente, assim, como que podem ajudar os janelas abertas? O que podem fazer por vocês? Oba, primeiro fiquei super feliz aí com a notícia de que vocês têm interesse em uma das vagas aí nessa próxima viagem, a gente fazer uma seleção para os janelas. Contem com a gente sempre nessas oportunidades. Bom, a gente, como eu falei, né, a gente hoje é uma organização filantrópica, então a gente tem um fundo filantrópico de bolsas que mantém o nosso programa. Hoje a gente tem um match funding com a Escola Eleva, e aí o restante do nosso programa é financiado por doações de pessoas como eu, você, né, como doadores. Então, todo mundo que quiser contribuir é sempre muito bem-vindo. A gente brinca que não precisa ser milionário para doar para um programa, é possível doar R$ 10 uma vez, R$ 10 por mês, 50, 100, o quanto couber para cada um. Todo mundo pode transformar a vida dessas crianças por meio da educação, por meio de experiências como a que o Mundo é de Todo Mundo oferece. E aí, quem tiver gostado do Janelas Abertas, no nosso perfil do Instagram, tem ali um link que dá direto na nossa página de doações. E lá também convido todos vocês a acompanharem a gente, porque a gente faz algumas séries também de conversas como essa. Conta também um pouquinho da história desses alunos que estão com a gente. Então, também é legal para vocês irem acompanhando o trabalho do Instituto. Ah, que legal. Então eu acho que era isso, assim, eu acho que o maior objetivo era a gente apresentar os Janelas Abertas, né, assim, o que vocês fazem, de como é a nossa parceria com vocês, né, de como a gente se ajuda, né, de como vocês ajudam os meninos estando com a gente, como a gente consegue ajudar os meninos estando com vocês, e um pouco de como pode participar, né, como você falou, às vezes a pessoa acha que tem que ser muito, né? Eu sempre falo também, cada R$ 1 faz diferença, porque às vezes assusta o valor total do que é o programa, mas se cada um desse lá 20, 10, 15, né? No Vaquinhas a doação mínima é de R$ 25,
mas que também está aqui no link do Mundo é de Todo Mundo. Mas independente do valor doado, pode ser menos do que 25, porque a gente tem as doações que podem ser via transferência, né? Ou via produtos, que é o que a gente sempre fala. Então, é o seguro de saúde, é a passagem aérea, né? Então, a gente tem também essas formas de doações para participar, né? A gente também fez o documentário da primeira edição, que tá muito lindo, então as pessoas podem assistir no canal do YouTube da True Experience do Rio. Legal. É, e aí é isso, é um pouquinho, né? Cada um fazendo o que pode, uns com o tempo, outros com cada um fazendo o que conhece, né? O que sabe, ajudando da forma que pode, para a gente construir aí um mundo melhor e dar mais oportunidade para esses jovens. Maravilha, Carol. Muito, muito obrigada pelo espaço de estar aqui. Para a gente, essa parceria, enfim, acho que a gente ficou muito feliz quando foi procurado por vocês. Acho que desde então as conversas sempre foram muito bacanas. A relação com os alunos, o processo de seleção, a relação que a gente está vivendo agora, né, estendida também, tem sido muito legal. Então, só tenho a agradecer, adorei o convite. Estou ansiosa para vê-los aqui. Confesso que gosto muito de acompanhar os nossos alunos bastante de perto. E acho que como uma última fala, né, a gente falou aqui de outras ONGs, de outras parcerias. Eu sempre falo que acho que cada um de nós, né, seja o projeto de vocês, seja o Janelas Abertas, sejam essas ONGs, nós somos sempre um degrauzinho dessa escada, né? Então, é claro que uma vez que os alunos se formam com a gente, passando por oportunidades como a que vocês estão oferecendo, por essas viagens, eles vão chegar lá na frente e vão ter talvez uma outra organização, uma universidade que também vai oferecer algum suporte. Então, cada degrauzinho desse, cada apoio que a gente consegue dar é fundamental nesse trajeto, né? Nessa caminhada para essa transformação. Com certeza. É isso, né? A gente é uma pontinha. O mundo é grande, tem muita gente que precisa de ajuda, né? E quem puder ajudar, a gente está disponível para fazer alguma coisa, né? Ou para receber essas pessoas também que querem estar junto com a gente, né? Muito obrigada pelo seu Obrigada a tempo, você, Carol. pela sua, por sempre estar disponível, né? Quando a gente precisa, pela parceria e a gente segue junto, tá bom? Perfeito. Um beijo, muito obrigada. Adorei te ver por aqui também. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.